Para a gente sempre pesa muito a religiosidade e, mais uma vez, outro pastor vindo, tentando derrubar as nossas famílias, tentando tirar um direito adquirido nosso. Como que isso funciona para a lei, né? A gente sabe que vai ser em breve votado essa situação aí para derrubar o casamento homoafetivo. Como isso funciona na prática? Sim, esse ano 2023 nós completamos 12 anos do julgamento da ADI 4277, da DPF 132, que foi a decisão lá de 5 de maio de 2011, que reconheceu as famílias, né, LGBTs, reconheceu a união homoafetiva, a igualando a união estável, e aí, como consequência, nos trouxe esse direito ao casamento LGBT, ao casamento igualitário, né? E aí, 12 anos depois, temos essa surpresa, né? Então, mais um projeto, né, de lei totalmente conservador, buscando derrubar um direito que a gente vem exercendo aí há mais de uma década, né? Então, na prática, isso vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e se for aprovado, já vai diretamente para votação no Senado, mas vai precisar de ser sancionado pelo presidente da República, né? E aí a expectativa diante, né, do governo atual é que isso não Já seja passe, né? barrado. Mas não deixa de ser um alerta para que a gente volte, né, a falar sobre uma legislação que nos permita, né, que nos conceda o direito ao casamento igualitário, não por um entendimento jurisprudencial, que é o nosso caso atual, mas sim por uma legislação. E não cabe um reconhecimento de criminalidade no caso de um pedido desse, porque ele se pauta em quê para pedir que isso não seja mais reconhecido como família? A não ser no preconceito desse ser humano, né? Porque ah, realmente é uma coisa que vai ativando alguns gatilhos da comunidade LGBT numa forma geral, assim, que são gatilhos que geram medo, ansiedade, transtornos, e a gente sempre tem que ficar revivendo essas situações já com uma situação de criminalidade da homofobia. Sim. Então ele se pauta em quê? A não ser na mais pura homofobia para decretar tanto ódio em cima das nossas famílias, né? Querendo que as nossas famílias sejam extintas, não legitimadas. Eu te confesso que eu não tive, nem me deu trabalho de ler esse projeto, né? De maneira assim, genérica, eu sei que ele consta com 2 pedidos, que seria o não reconhecimento do casamento civil e o não reconhecimento da união afetiva. Ou seja, nada que traga a ideia de família para pares LGBTs poderia sobreviver, né? Essa é a ideia, né? Mas, quando a gente vai falar de classificar como homofobia, a gente cai num outro problema, que é o fato de que a gente também não tem uma legislação específica. A gente teve um entendimento do STF utilizando a lei do racismo para penalizar a homofobia, né? Mas a gente não tem uma lei específica. Então, até mesmo desde o momento em que houve esse reconhecimento, quem atua, eu não sou criminalista, mas acompanho, né? Até mesmo para você enquadrar a homofobia com base na lei do racismo, às vezes é complicado. Justamente porque a gente está ali usando um quebra-galho. E não, lógico, não estou aqui criticando o avanço que a gente teve por esse reconhecimento, porque foi um avanço para quem não tinha nada, né? Mas eu ainda defendo muito a pauta de que nós precisamos criar leis específicas para nos defender, para assegurar nossos direitos, para nos proteger. Foi algo válido para quem, como eu disse, para quem não tinha nada? Sim, válido. Mas ainda não é o suficiente, justamente por conta de não ser uma lei que foi criada exatamente para punir a homofobia. A gente vem andando a conta-gotas. Então, tá bom, primeiro a gente teve essa questão do reconhecimento, por analogia à lei do racismo. Agora a gente está começando a falar sobre injúria LGBTfóbica, né, que seria aquele xingamento. Mas ainda é uma dificuldade se enquadrar, né? Então, talvez por isso que não seja possível rebater esse projeto tentando enquadrá-lo na lei de racismo, que agora é reconhecida para também punir a LGBTfobia.